Penso, meus amigos, começando pelo Márcio e depois ouvindo o Marcos, que a principal e a pioneira contextualização que nós temos que fazer, é a pergunta 1 do nosso script, é situar, a princípio, quais seriam esses conceitos históricos e sociológicos de Casagrande e Senzala. Então, eu pergunto ao Márcio qual é a visão que ele tem, qual é a sua conceituação a respeito da Casagrande e da Senzala. Boa noite mais uma vez. E para quem vai nos ouvir depois, boa tarde, bom dia. A gente nunca sabe quando vai estar rolando isso, né? No celular ou no computador de cada um de nós. Bom, Casagrande e Senzala é uma obra clássica das ciências sociais brasileiras, escrito por um sociólogo chamado Gilberto Freire, né? Do começo do século passado. Essa obra, ela traz uma ruptura muito importante naquele contexto, na medida em que ela vai valorizar a miscigenação. E aí é importante a gente entender o contexto. A gente está falando de um contexto de um Brasil, aquela época, em que ideologias racistas e eugenistas tinha um grande poder, um grande apelo em setores importantes da intelectualidade brasileira e da sociedade civil organizada de então, né? As primeiras décadas do século XX. É sobre esse contexto que nós estamos falando. Então, essa obra ela é importante na medida em que Gilberto Freire, fruto também da experiência humana dele, especialmente com a segregação racial nos Estados Unidos, né, ele, então, vai escrever essa obra trazendo um enfoque de que o fato de que no Brasil nós não temos uma segregação racial tal como existe, ou existia, por exemplo, nos Estados Unidos de então, que isso não significa algo negativo, né? E que, pelo contrário, Gilberto Freire vai trocar o sinal, contrariando um discurso racista e eugenista, né, que se tornara, num determinado momento, hegemônico naquela sociedade de então. Ele vai dizer que a miscigenação brasileira é positiva e evita conflitos violentos e segregações tal como existem em certos países. E, nesse sentido, ele constrói Casagrande e Senzala para mostrar as relações de tensão, de conflito e, por vezes, de compadrio entre esses dois campos da nossa estrutura social. Eu, quando eu vou desenvolver o meu doutorado lá na UFRJ, na área de psicossociologia, eu utilizo Casagrande e Senzala não nos moldes do Gilberto Freire, né? Que, por sinal, ele acabou se tornando, para alguns setores, um defensor da democracia racial, né? O que me parece equivocado, né? Pelo menos eu e outros sociólogos, a gente não lê Gilberto Freire como um defensor de uma suposta democracia racial no Brasil. Essa me parece uma leitura a posteriori feita sobre a obra do Gilberto Freire. Gilberto Freire não seria tão ingênuo do ponto de vista da sua formação e da sua pesquisa sociológica. Mas, como toda obra, especialmente uma obra clássica como essa,
ela permite diversas interpretações. Então, você vai ter escolas na sociologia, escolas na historiografia brasileira, etc., que vão se utilizar dessa obra de Gilberto Freire e construir ali uma hermenêutica, uma interpretação, que às vezes vai numa direção A, B, C, D, enfim, você tem um debate dentro do ambiente acadêmico sobre essa obra. Então, voltando, o uso que eu faço de Casagrande Senzala é um uso de tipo ideal. Portanto, eu me inspiro no Gilberto Freire, mas eu desloco o conceito do Gilberto Freire e opero aquilo que o sociólogo alemão Max Weber chama de construção tipológica. É isso que eu vou fazer. Eu vou utilizar Casagrande e Senzala como dois tipos ideais que representam o antagonismo fundamental de classes sociais no Brasil, na nossa história. É esse tipo de operação que eu vou fazer. Então, Casagrande representa a classe dominante e suas frações sociais, né? E Senzala seria tipo ideal da classe em condição de subalternidade, da classe dominada, dos setores oprimidos da sociedade brasileira, que passam, então, a estar sobre esse tipo ideal que vamos chamar de Senzala. Então, é essa forma como eu uso Casagrande e Senzala. Ótimo. Já temos aí um pano de fundo importante que perpassa o trabalho acadêmico-científico do Márcio e que vai, daqui a pouco, respingar na nossa ambiência espírita, porque somos um grupo espírita, porque a nossa live tem essa proposta de aproximar as ciências, de aproximar os conceitos, de aproximar as doutrinas, as teorias e também as práticas, para contextualizarmos depois em relação ao próprio meio espírita. A mesma pergunta que eu fiz ao Márcio, que trabalhou isso na tese, faço ao Marcos para ver a visão de quem também enxerga aqui ou ali a Casagrande e a Senzala na sociedade brasileira. Não é isso, Márcio? Marcos. Pois é, né? Antes da gente falar do Gilberto Freire, né, a gente tem que falar da primeira metade do século XX, onde a gente começou a discutir o que a gente era realmente, né? Tem aquele longo período lá do Império, né? Há uma pacificação do país em alguma medida, mas uma pacificação um pouco fake, né? Forças ainda estavam ali, aí tem a República numa forma ainda muito mediada e um período longo de revoltas, né? Revolta da chibata, revolta da vacina, e como bem o Márcio falou, né? Um conjunto de pesquisadores, frenologistas, pessoas eugenistas que queriam purificar o nosso povo, europeizá-lo. Então, a gente nasce desse debate, e Gilberto Freire tem um papel importante nesse sentido, como bem falou o Márcio, de valorizar a questão da miscigenação. Ainda que realmente numa leitura moderna, hoje você conversar com alguém no movimento negro, ele vai reclamar de Gilberto Freire, por conta dessa defesa de uma ausência de um racismo, de uma visão, de uma negação do racismo e de que todos conviviam muito bem. Mas eu concordo com o Márcio nessa visão weberiana de tipos ideais, né? A Casagrande Senzala, ela explica várias questões das nossas relações hoje, ela explica questões, por que tudo é de uma forma muito truculenta e violenta, tudo é muito autoritário, né? A nossa dificuldade de realmente viver uma base democrática passa por conta dessa relação que não houve. Esse início do século passado, esse primeiro 30 anos, que depois que o Getúlio Vargas tem lá uma consolidação maior, mas também autoritária e truculenta, é um momento que a gente não fez um certo dever de casa. Estava conversando com a minha esposa hoje sobre a criação do NHS, né, do Sistema de Saúde Britânico, e todo o estado de bem-estar social na Europa, fruto de uma Europa arrasada na Segunda Guerra Mundial, onde não sobrou muita coisa. Aquilo gerou um movimento de sensibilização, de coletivização,
e que fez com que houvesse uma valorização da política social, construção de instrumentos, de equipamentos e tudo. Mas o processo de escravidão ele não foi trabalhado dessa forma. Nós favelizamos as pessoas, trouxemos pessoas de fora, como fizemos também com a questão do indígena, aquela coisa toda, repetimos algum outro modelo, houve essas tentativas de eugenia, e a gente manteve esse padrão de Casa Grande e Senzala, né? Eu me lembro quando houve, em 1988, os 100 anos da comemoração da assinatura da Lei Áurea, né? A maior parte das escolas de samba do Rio, Márcio deve lembrar disso, escolheram o tema, né, do negro como tema. E acho que foi a Mangueira que tem lá no seu samba falando, né, que a Senzala é a favela, né, a Casa Grande é o asfalto. Tem um dos sambas que fala isso. Então, houve uma reprodução dessa segregação social, dessa elitização. Isso fez com que a República ela entre de forma muito artificializada. Tem até uma crônica, acho que não é do Lima Barreto, não, acho que é do Bruxo, né, falando que bom dia, cidadão, todo mundo agora virou cidadão. A gente virou cidadão de um dia para o outro sem sedimentar essa coisa do cidadão. E eu não sei se a gente ainda sedimentou isso, né? Lendo o jornal antes de entrar aqui, eu não sei se a gente sedimentou isso. Se a gente vendeu uma ideia de que patriotismo é ficar olhando com a cor, olhando com um tecido, fazendo uma postura dura, e não um sentimento coletivo de nação, de interdependência. Então, a parte do Gilberto Freire, da Casa Grande da Senzala, talvez esteja na grande parte dessa matriz autoritária, que a gente vive essa dificuldade de viver um ethos democrático, de viver um ethos participativo, né? E a gente sempre acaba voltando para um modelo mais autoritário, que eram as relações também numa